Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, sexta-feira, dia 15 de março, e a pauta do dia foi dominada pela repercussão negativa, tanto da decisão do STF em relação a transferir para a Justiça Eleitoral a apuração de crimes conexos, como corrupção, lavagem de dinheiro, que estejam aí em inquéritos e ações penais onde haja crime de caixa 2, crime eleitoral, e também a abertura de inquérito do STF para apuração de supostas calúnias, ataques, ameaças a integrantes do STF. E aí, eu já começo pelo fim, porque agora, no início da noite, a PGR, a Raquel Dodge, enviou aí para o STF, para o Dias Toffoli, um pedido de informações a respeito do objeto desse inquérito. A gente questionou isso ontem, Não houve, vamos dizer, uma explicação por parte do presidente do STF em relação a esse inquérito. O ato de abertura desse inquérito não contém o objeto do inquérito. E o que a gente publicou foram informações apuradas ali com fontes do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, oficialmente não tem nada, ninguém sabe para que serve o inquérito. Então, a Raquel Dodge, que ontem, inclusive, se calou aí durante todo o processo ali, fez algumas manifestações, mas não teve a ênfase que ela demonstrou hoje no documento. Então, assim, muita gente vai entender isso aqui como mero teatro, mas formalmente é importante porque o ministro lá, o presidente, vai ter de se manifestar. E ela faz ali uma série de colocações nessa manifestação, nesse pedido, muito importantes, que a gente precisa destacar e dar a divulgação necessária. Então ela fala, inclusive, que a decisão do Toffoli compromete o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, essa abertura desse inquérito para investigar sabe-se lá o quê, compromete sim o Estado de Direito. E ela explica que, como eu até comentei ontem, aqui ela registra isso, Ela diz que o Poder Judiciário, em respeito ao sistema penal acusatório do país, pela Constituição de 1988, definido no artigo 129, tem se reservado o papel de garantir a correção das investigações, não de realizá-las. E ainda, a função de investigar não se insere na competência constitucional do órgão do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma garantia constitucional que separa de forma nítida as funções de julgar, acusar e defender. Para Raquel Dodge, a instauração de ofício dessa investigação e o comando da própria investigação pelo STF, ela foi remetida ali ao Alexandre de Moraes, abre aspas, tem potencial de afetar sua necessária imparcialidade para decidir sobre a materialidade e a autoria das infrações que investigou, comprometendo requisitos básicos do Estado Democrático de Direito, como eu acabei de mencionar. E aí ela sintetiza e conclui: os fatos ilícitos, a serem apurados, obviamente, por mais graves que sejam, devem ser processados segundo a Constituição. Os delitos que atingem vítimas importantes também devem ser investigados segundo as regras constitucionais para a validade da prova e para a isenção do julgamento. Olha, gente, não é demais fazer essa leitura aqui, porque ontem eu já tinha dito que era uma decisão inconstitucional do próprio guardião da Constituição. Então, quando isso acontece, a situação fica realmente complicada. Quem precisa guardar a Constituição passa a violá-la, isso obviamente não poderia ser aceito de uma forma tranquila, Se o Dias Toffoli achou que isso fosse recebido de forma simples ali, não haveria repercussão, ele se enganou. A Raquel Dodge fez essa manifestação, mas não foi a única repercussão, não. A repercussão negativa foi em todas as esferas, Inclusive associações, a NPR, que é a associação mais importante do Ministério Público, ela fez uma nota contundente e amanhã, inclusive, vai fazer um ato de desagravo aí aos
aos procuradores, né, que serão alvo desse inquérito, né, tudo indica que serão alvo desse inquérito. E eles foram um pouquinho além, inclusive a NPR, ela focou em cima do Gilmar também, em função das agressões do Gilmar. Ali chamou de cretinos, de gentalha, enfim, desancou os procuradores dentro ali quando ele foi fazer a leitura do voto dele. E aí a NPR aqui, que é presidida pelo Robalinho, disse o seguinte: olha, o Gilmar tem se utilizado de sua posição para uma prática rotineira de caluniar, difamar e injuriar os próprios colegas de toga, integrantes do Ministério Público e qualquer voz da sociedade que se coloque contrária aos seus interesses. Para isso, utiliza-se de palavras reprováveis sob qualquer ponto de vista, com conjecturas teratológicas e acusações irresponsáveis. Essa é a manifestação da NPR. Bom, não ficou só nisso, tá, gente? Quer dizer, o tema em si ele avançou. E nós tivemos, inclusive, já o Alexandre de Moraes determinando a suspensão da criação daquele fundo, a suspensão do fundo, né, do fundo da anticorrupção. Eu tenho as minhas críticas na forma como ele foi feito, mas algumas dessas críticas já estão sendo esclarecidas aqui. Eu comentei ontem, né, que, olha, talvez esse fundo pudesse ter sido melhor, vamos dizer assim, melhor debatido, né, com a própria PGR, etc. e tal. E hoje, agora à noite, quando numa manifestação do Ministério Público Federal da Lava Jato lá no Paraná, a Lava Jato fala justamente que a Raquel Dodge já sabia disso, desde o início sabia da criação desse fundo e veio se manifestar dias atrás, né? Inclusive na véspera do julgamento de ontem. Anteontem é que ela foi se manifestar de forma contrária à criação do fundo. Depois, obviamente, que ela recebeu a repercussão negativa aí das ruas, né? Porque todo mundo começou aí a questionar. Quer dizer, primeiro você teve o questionamento feito pelo próprio STF, por alguns setores aí do judiciário, e aí a reação disso, na reação disso nas redes, nas ruas, vamos dizer assim, né? E, obviamente, ela se sentiu ali na situação de então se manifestar contra, né? Foi ali um pouco pegando carona nas críticas que estavam sendo feitas ao fundo, mas, segundo a própria Lava Jato, ela já sabia, ela esteve inteirada da criação desse fundo, das suas regras, etc., desde a criação. Então vamos ver como que ela vai se manifestar também em relação a isso. Complicado. O Alexandre de Moraes suspendeu então a criação do fundo e mandou fazer um depósito judicial dos 2,5 bi. Aí o interessante, que a gente trouxe em primeira mão a informação, é que esse dinheiro estava numa conta vinculada à 13ª Vara, mas uma conta da Caixa, com uma remuneração pela Selic, uma remuneração ótima aí, né? E o Alexandre de Moraes resolveu mandar para um depósito judicial que tem remuneração pela TR, então assim, 6 vezes menos, né? Então perde-se o dinheiro, mas não vai ficar só nisso não, há o risco inclusive de que esse dinheiro volte para os Estados Unidos, porque o acordo foi muito específico, então há o risco inclusive desse dinheiro ir embora, não ir nem para a União, nem para obra nenhuma, social nenhuma, nem para combate à corrupção, para nada, né? Então é o que eu falo, as coisas quando elas viram, quer dizer, tudo vira tema de embate entre as instituições, em cabo de guerra, quem sai perdendo é sempre o país, sempre, né? Porque você não consegue ter a serenidade necessária e a responsabilidade obviamente de todos, para buscar uma solução que, olha, do jeito que está não dá, mas então vamos renegociar uma solução, não, mas não, aqui é tudo assim, não gostei, mete a caneta, derruba, vai e tal, então vira um negócio assim, é muito triste, porque essas são as instituições, são os homens, né, e mulheres que lideram as nossas instituições.
E dentro dessa crise toda, 2 auxiliares da Raquel Dodge pediram demissão, 2 procuradores, justamente frustrados, né, com a crítica, né, com a postura da Raquel crítica à criação do fundo. Provavelmente eles participaram dessas conversas, né, e sabiam que ela tinha conhecimento disso e não aceitaram essa postura, né, em cima do laço aí. Bom, ao longo do dia, em função justamente dessa repercussão negativa, muitos parlamentares seguiram lá aquela lógica de vou apresentar um projeto aqui, outro ali, teve bancada apresentando, outros deputado, senador, veio todo mundo na esteira de assim, vamos apresentar projeto para derrubar a decisão do STF. Pura vaidade, porque o projeto que derruba da melhor forma, da forma mais juridicamente mais perfeita, mais consolidada, que é um negócio muito mais consistente para derrubar a decisão do STF, é o pacote anticrime do Moro. Eu falei isso ontem. Então, deputado, senador, está querendo botar o que? A sua assinatura? Olha, a sociedade sabe, se você trabalhar pela aprovação, votar pela aprovação do pacote anticrime do Moro, você vai ter o mérito de ter feito isso. Mas não, tem alguns deputados e senadores que querem ter o nome ali para poder dizer, eu apresentei o projeto. Olha, no final das contas vão pensar todo esse negócio, vão acabar pegando esse troço, pensando todo mundo ao projeto do Moro. O que interessa é o seguinte, tem que aprovar o pacote anticrime do Sérgio Moro. Tem que aprovar. Porque é a única forma de pacificar e trazer para cá muita gente. Então, e não adianta o pessoal que está aí com um discurso derrotista, mas esse Congresso não aprova nada. Gente, acabou de ser eleito o Congresso, pô. Vamos pressionar. Vocês não elegeram seus deputados, seus senadores? Vamos pressioná-los. Lava-toga está aí também. Vamos pressioná-los. Né? Então, assim, poxa, tem que legislar, cacete. Esse espírito derrotista aí, vamos então, vamos para frente do STF, vamos invadir o STF. De que adianta isso? Tem gente lá, tem ministro, tem 5 ministros que defendem essa posição. Inclusive, 6 ministros defenderam até a prisão em segunda instância. Né? A gente teve a inversão do placar, eu comentei isso ontem aqui. Então, assim, perde-se uma batalha, vence outra. A gente, essa faz parte do processo. Agora, é interessante que assim, a esquerda é muito mais organizada juridicamente para recorrer, etc. e tal, e pode ver, nenhuma dessas decisões que saíram aí contra o Lula, contra esses recursos aí, enfim, que vários desses partidos apresentaram para tentar sacanear a Lava Jato, todas as vitórias que a Lava Jato teve, inclusive muito em função da nossa pressão, da pressão da sociedade, elas foram encaradas pela esquerda não como uma derrota. Eles não deixaram isso abalar, eles falaram assim, perdemos. Não, eles não admitem a derrota nunca. E eles recorrem, vão, tentam uma brecha aqui, uma brecha ali, como conseguiram essa brecha aí agora para essa questão da justiça eleitoral. É uma batalha que foi perdida agora, já ganhamos outras e vamos em frente tentar reverter essa situação. E isso tem que ser revertido no Congresso, sim. A gente não pode deixar os parlamentares isentos de responsabilidade nesse caso. Tá? E por tudo que eles podem fazer. Né? Por tudo que eles podem fazer. Então, eles acabaram, né? o próprio, eu acho, até pela sensação dos senadores com quem eu conversei hoje, todos eles disseram que assim, essa ação do STF acabou insuflando, né, a lava-toga, a CPI da lava-toga. Você teve um efeito, um rebote, aí, toda ação tem uma reação. Né? Então, essa coisa que estava indo, né, não se sabia se valia a pena abrir a CPI, porque já tem investigação. Agora, com esse ataque direto às investigações, muitos parlamentares, até pressionados por suas bases, né, eles resolveram apoiar e assinar a CPI. E aí essa pressão tem que permanecer, porque ainda precisa ser autorizado, ela precisa ser instaurada, né, instalada aí, a CPI precisa ser instalada pelo Davi. Né? Então, essa é a situação. O que mais? Bom, saiu a informação de que
a história aí da Marielle Franco, né, de que o tal dos matadores eram sicários, né, os matadores de aluguel que prestavam serviços aí para quem pagasse, né, e que ainda, obviamente, ainda não tem informação do mandante. Falaram de depósito de 100 mil reais na conta do Rony Lessa, né, e eu mencionei aqui, dias atrás, publiquei uma informação exclusiva para vocês, mostrando que o Rony Lessa usou em determinado momento, 3 anos atrás, um advogado que é um advogado que é do Comando Vermelho, que atende ao tráfico, que atende ao Fernando de Beiramar, inclusive filho, com padre, sobrinho, enfim, pessoal da própria família do Beiramar, né? E muita gente até falou assim, advogado tem todo tipo de cliente. Não, nesse caso não é assim que funciona. Esses advogados, basta pesquisar um pouquinho e vai saber que esses advogados, que é um grupo de advogados que atendem o Comando Vermelho e outras facções, eles são exclusivos dessas facções. No máximo, faz ali para uma parceira, para uma coisa assim, com autorização. Não tem esse negócio de o advogado advogar para o PM, né? E para o traficante como se fosse a atividade normal, natural da advocacia. Não é isso, né? Esses advogados não trabalham dessa maneira. Então isso indica justamente que ele pode ter essa relação, pelo menos sugere, né? Que ele pode ter, que o Rony pode ter essa relação com o pessoal do Comando Vermelho. E aí, se está colocado que ele é um matador de aluguel, nada mais natural. Presta o serviço para um, presta serviço para outro, e aí é a questão sempre de quem foi o mandante, né? Agora, a gente sabe que também existem restrições e limitações a quem pode encomendar determinado crime. É importante salientar o seguinte: o Ministério Público no Rio de Janeiro já vem investigando desde 2010, 2011, indícios de que o narcotráfico e a milícia, em alguns casos, estão se unindo. Então, grupos de milicianos com grupos de traficantes, inclusive o próprio Beiramar tem feito isso já tem informações já comprovadas pelas investigações, e eles fazem essa narcomilícia, né, como eles chamam lá, mas que na verdade é o seguinte: olha, a gente está concorrendo, está ficando mais difícil a concorrência, vamos unir os esforços aqui, ocupar o mercado, fazer um cartel, né, do crime. É mais ou menos nessa linha. Então, tudo que diz respeito a esse tipo de crime é complicado pra caramba, tem que ser investigado mesmo. Então isso só para deixar vocês aí informados, quem não está acompanhando, né? Quem não acompanhou a coisa desde o início. Bom, eu vou só salientar aqui mais uma coisinha, porque virou também parece que essa decisão do STF um pouco que abriu as portas dessa perseguição aí que, né, vamos todo mundo para cima da Lava Jato, dos juízes, dos procuradores, etc. e tal. E, gente, é muito interessante, porque é preciso punir os criminosos, é preciso investigar os criminosos. Então tá aí o CNJ, o ministro Humberto Martins, foi para cima da juíza Gabriela Hart para que ela explique um perfil fake do Twitter que fez críticas ao STF. Olha, o que a juíza vai ter responsabilidade sobre um perfil fake? Inclusive parece que é um perfil de fãs, enfim. O próprio perfil já é uma sátira, né? A juíza Gabriela Hart sincera, né? Uma sátira em função do jeito que ela tem, né? Daquela audiência com Lula, etc. e tal. Então, quer dizer, o que a pessoa tem a ver com um perfil fake da internet que faz crítica, que faz piada? É um negócio assim, aí você usar o CNJ para isso, quer dizer, usar a estrutura judiciária. A gente tem aqui as nossas opiniões sobre o CNJ, o CNMP, enfim. É um exagero, aí sabe, é um negócio que realmente começa a descambar, né? E finalizo com uma informação de uma investigação do TCU, que descobriu que uma empresa de tecnologia, de prestação de serviço de tecnologia, recebeu 73 milhões do governo do Temer ao longo dos últimos 2 anos aí da gestão de contratos do Ministério do Turismo, da Saúde e da Integração Nacional da Defesa.
Bom, por que você está falando isso, Cláudio? Porque o TCU descobriu que essa empresa é de fachada e que o dinheiro e que essa empresa, na verdade, funcionava no endereço, é uma empresa fantasma, funcionava no endereço de um salão de beleza na cidade de Jupi, no interior de Pernambuco. E aí eu tive a curiosidade de buscar aqui o cartório eleitoral, né? Porque é óbvio, a investigação vai descobrir provavelmente que esses 70 milhões aí foram para financiar políticos, né? Locais, campanhas, isso vai para a Justiça Eleitoral e vai para o cartório eleitoral lá de Garanhuns, que é competente sobre essa cidade de Jupi, a cidadezinha lá de Pernambuco. Então, gente, é uma comédia, né? Virou realmente a coisa não tem muito o que dizer, né? Tem muita gente aí revoltada, pessoal convocando manifestação para o domingo, e é natural que isso aconteça, porque a Lava Jato ela se tornou um patrimônio nacional, um patrimônio do cidadão, porque não é a questão, quando a gente fala Lava Jato, ela porque é a síntese, é o símbolo, mas a gente está falando do combate à corrupção, simples, ponto, né? De uma mudança de sistema, de um avanço institucional, e é isso que está em jogo, é isso que está sendo colocado em xeque. É isso que está sendo colocado em xeque. Então, assim, eu conversei hoje com vários juízes federais, procuradores, o pessoal até me alertou, falou assim, Cláudio, na fase de inquérito, o juiz eleitoral ainda pode ter, vamos dizer assim, aquele juiz que não quiser tocar um processo dele, ou sentir que, poxa, não vou entrar nessa, como aconteceu até com o Guido Mantega recentemente, recebeu o processo, a juíza aqui do DF, eleitoral, e viu que não tinha o crime eleitoral, arquivou o crime eleitoral e devolveu o crime de corrupção e de lavagem lá para a 13ª Vara em Curitiba. Então isso pode acontecer na fase de inquérito. Se já tiver ação penal instaurada, não tem jeito, mesmo que absolva ou que arquive o crime de caixa 2, a competência permanece na Justiça Eleitoral para esses crimes de corrupção e de lavagem. E o que a gente tem visto, e que não deixa dúvidas, né, é que justamente desde que começaram esses envios, né, de processos, pegando políticos com foro e tal, o pessoal perdendo foro, aí vai para a primeira instância, aí o que o STF começou a fazer, STJ começou a fazer, todo mundo começou a mandar isso para a primeira instância, mandar para a Justiça Eleitoral. E aí chegava na Justiça Eleitoral, o juiz mandava, isso antes da decisão do STF, né, o juiz mandava para a Justiça Federal. A defesa recorria para que voltasse para a Justiça Eleitoral. Quer dizer, a Justiça Eleitoral, para esses criminosos, esses políticos criminosos, para os seus advogados, ela é o refúgio, ela é o esconderijo, ela é a fuga, né? Ela é essa tábua de salvação. Então tá claro que o objetivo é que a coisa não há muito o que dizer. Pode acontecer de um juiz ou outro resolveu tocar, mas como eu falei ontem, o que se tem é a busca de uma salvação de impunidade. No final das contas, é disso que se trata, né? Então, agora não é uma questão pacificada, como eu vou sempre alertar aqui, não é uma questão pacificada, ela vai ter recurso, o pessoal precisa se organizar, usar melhor o judiciário, questionar mesmo, e o Congresso tem que resolver, né? Então, pressão toda em cima do Congresso para que isso seja resolvido lá. Inclusive já começaram a chegar os processos. Eu dei mais cedo aí o Pepe Richa, irmão do Beto Richa, já pediu para ser transferido para a Justiça Eleitoral. Bom, enfim, vão chover processos, vão chover esses pedidos aí de transferência para a Justiça Eleitoral. E é preciso reagir a isso de forma dentro do escopo aí, né? Existem muitas formas de se fazer, de se reagir a isso dentro da legalidade. E isso é a melhor forma, porque você não dá mais margem ainda para essas medidas de força, porque senão vira uma coisa infernal, que não tem saída. E como eu disse ontem, ambiente conflagrado, o país não avança, né? Então, ainda mais um país como o nosso. E numa boa, acho que dificilmente isso vai ter esse impacto. Muita gente aí estava se manifestando antes e tal, mas
a coisa meio que resolveu de uma forma, né? Não é todo mundo que tem essa sensibilidade, esse sentimento e esse entendimento do que o STF fez, né? A massa da população, ninguém está muito preocupado com isso, né? Então, enfim, semana que vem muita coisa ainda nos aguarda, vamos acompanhar e vamos ver como é que o Toffoli responde a Raquel Dodge e como vai se desenvolver essa crise aí aberta entre as instituições, né? Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, bom descanso no fim de semana e eu volto na segunda com mais um Momento Antagonista. Tchau!